Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal de Segredos do RH, eu sou o Márcio e hoje eu fiz uma aula especial, como eu sempre faço, para o processo seletivo de estágio da Ambev. É o estágio regular e o estágio representa, que eu acredito que seja um dos principais processos seletivos do país, né? O que mais atrai gente, é o que mais aparece aluno lá no nosso Instagram, aqui no nosso YouTube. Então eu não poderia deixar de fazer uma aula especial para você que está se preparando para poder passar nesse processo e ter uma carreira numa das maiores empresas, se não for a maior empresa do país. Beleza? Bom, quem ainda não conhece o nosso canal, quem ainda não segue, por favor, siga o nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, beleza? Que isso ajuda também a crescer o meu trabalho, beleza? Então vamos lá. Eu quero começar essa aula mostrando, fazendo um panorama para você de como funciona o processo seletivo, como vocês vão ser avaliados, né, pelos recrutadores em cada uma das etapas, e eu quero trazer alguns insights muito importantes. Tá? Então a gente vai falar sobre todas as partes que compõem esse processo seletivo e no final, né, eu separei 12 perguntas de entrevistas que mais apareceram nesses processos da Ambev. Então, não deixa de assistir até o fim, porque é importante que você saiba e entenda como os recrutadores estão te avaliando, o que eles estão buscando em cada um dos candidatos. E no final tem duas surpresas, né, após essa parte das entrevistas. Então, não deixe de assistir até o fim. É muito importante para você que realmente quer entrar na Ambev, porque lá tem uma concorrência muito forte. Beleza? Mas com essa preparação tenho certeza que você vai conseguir, até porque eu já tenho dezenas de alunos que passaram nos processos seletivos da Ambev, né? Tanto de estágio quanto de trainee. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão aí, começa a anotar. Então, beleza. Vamos lá. Aqui eles começam, esses são prints, tá? Eu tirei vários prints, tanto da página do processo seletivo, quanto da página da própria Ambev. Você vai ver como é importante a gente sempre pesquisar sobre a empresa no site dela, né? Entendendo qual é a missão, seus propósitos, princípios, valores. Isso tudo é muito importante para você poder compor o seu discurso, tanto na apresentação, quanto no vídeo, quanto na entrevista. Quais são as formas mais interessantes de você se comportar ao longo da dinâmica, né? Do grande desafio que existe ali no processo seletivo da Ambev. Então vamos lá, a gente já começa aqui e ele já dá uma primeira pista para a gente que é importantíssima e aparece em todo o processo seletivo deles. Sonhar grande é o primeiro passo. O segundo é inscrever-se no nosso processo seletivo. Essa questão de sonhar grande, né, eu vou até mostrar o print da tela ali mais à frente, mas para você que já teve a oportunidade de entrar no site da Ambev, é muito importante isso de sonhar grande. E uma pergunta, já até antecipando muito a questão da entrevista, é a pergunta que eles sempre fazem: qual é o seu grande sonho? É muito importante você saber qual é o seu grande sonho e como isso se encontra em você trabalhar na Ambev. Você pode ter vários sonhos, tanto profissionais quanto pessoais, mas é interessante você mencionar, é interessante você cruzar esses caminhos, o seu caminho com o caminho da Ambev. Então isso é fundamental. Então o seu sonhar grande vai ter interferência nesse ponto também de você entrar. São pontos bem interessantes, né, para você poder usar tanto no discurso quanto no vídeo. Beleza? Então vamos lá. O que mais eles falam aqui para gente? Outro print de tela, né? Esse de cima é do estágio regular e esse aqui de baixo é do estágio representa. Mas vamos ver aqui em cima primeiro. Vamos criar o futuro juntos? Isso de criar o futuro juntos, né, me lembra muito uma dinâmica, né, um desafio que teve deles, que era para os candidatos em grupo chegarem a um produto do futuro. Né? Era uma bebida. Né? Qual é a bebida? Crie uma bebida do futuro. Né? E isso teve muita discussão, né, na época entre os candidatos. Vários alunos meus também participaram dessa dinâmica. E eu sempre falava para eles antes de participar de qualquer processo seletivo: você precisa saber o que essa empresa produz ou que serviço ela presta. No caso da Ambev, o que ela produz. Para você entender quais são os mercados
que ainda podem ser explorados, que mercados que a Ambev já explora, mas poderia explorar de uma maneira diferente, que produtos ela poderia levar ao mercado. E quando eles fizeram essa dinâmica, né, esse desafio, eles conseguiram se dar bem, porque eles já tinham mapeado na cabeça quais eram os produtos que a Ambev tinha, e eles já sabiam para quem eles vendiam aqueles produtos. Então eles puderam trazer várias novas ideias para aquela discussão. E isso fez com que eles chamassem a atenção dos recrutadores, dos gestores, né, que estão avaliando ali, por conta do conhecimento sobre os negócios da empresa. Então, assim, eu reforço essa minha ideia. Você precisa saber o que a Ambev vende e para quem ela vende. Beleza? E não é só o seguinte, assim, cerveja para adultos. Não, não é isso. Cada tipo de cerveja, por exemplo, da Ambev, ela é destinada a um público diferente. Por exemplo, uma Colorado, ela quer atingir um determinado público que tem um gosto específico, que é diferente, por exemplo, da Spaten, que está aqui, aparecendo até aqui nesse nosso print. Que é um outro tipo de público, é um outro preço, ele tem um outro sabor, ele harmoniza, por exemplo, com outros tipos de comida. Então é importante que você tenha ideia do que a Ambev produz. Beleza? E outra coisa que a gente pode tirar daqui, né, de criar o futuro juntos, né, aquela perguntinha clássica que aparece em vários processos seletivos, né, de como é que você se vê daqui a 5 anos, né, e essa questão de você colocar um discurso muito bem alinhado, que você quer fazer uma carreira lá dentro, que você quer se tornar futuramente um líder ou uma líder dentro de grandes projetos dentro da Ambev, é importante esse discurso, né, de ter ali um objetivo grande, um objetivo forte frente à empresa, também é fundamental, beleza? Vamos lá, outra coisa aqui embaixo, vamos ver essa pergunta do Representa. Você também acredita que grandes ideias vêm de pessoas com trajetórias diferentes? Isso é interessante, né? Até para que em outras situações, aqui tem 2 pontos, né, na verdade. Primeiro, de você conseguir trabalhar muito bem as ideias dentro do grupo, quando você estiver fazendo o desafio, porque ter uma escuta ativa, que é até um dos pontos dos princípios da Ambev, é muito importante. Você não pode, por exemplo, quando você está fazendo um desafio, tentando resolver um caso, querer simplesmente colocar a sua ideia a qualquer custo ali, e não ouvir os outros participantes. Os outros candidatos podem opinar e podem te ajudar a ter várias outras boas ideias, compondo muito bem para você chegar num objetivo de entregar o que os recrutadores querem. Então você mostrar esse tipo de comportamento, essa habilidade de saber escutar as outras pessoas e compor ideias novas é muito interessante, beleza? Então presta atenção nesse tipo de situação que eles vêm mostrando para a gente. Outra coisa que você pode explorar aqui, quando você for contar, por exemplo, casos nas entrevistas. Quando eles perguntarem, por exemplo, e você vai ver isso ali mais à frente, qual foi o maior desafio que você já passou? Conta uma situação que você se orgulha muito, né, um objetivo que você se orgulha muito de ter alcançado. E quando você consegue, ali dentro desse discurso, até relacionar, não estou falando que você precisa forçar o discurso, tá? Quando você passou realmente por uma situação como essa, você pode associar, por exemplo, a um trabalho conjunto com outras pessoas. Situações que te fizeram pensar de maneira diferente por estar em contato com pessoas diferentes. Pessoas diferentes que eu falo com experiências diferentes, com formação diferente, com um olhar diferente do seu. Então é importante isso estar alinhado dentro do seu discurso. Beleza? Vamos lá, já tem bastante coisa aqui em 2 slides, mas vamos seguindo. Aqui são as etapas, né? E eu quis chamar a atenção para o seguinte. Primeiro são as inscrições, depois o game Razões para Brindar. E dentro desse game aqui, você vai fazer alguns testes, tanto relacionado a raciocínio lógico, né? São os testes até interativos, que eles utilizam até as marcas das cervejas, dos refrigerantes. Então é um gamezinho bem interessante, bem legal, mas você tem que ter essa noção de raciocínio lógico, ter uma observação muito boa em relação a cores, a formas geométricas que aparecem, né? Porque eles podem perguntar, tipo, eles mostram uma sequência de formas geométricas e marcas, e aí ele pode pedir qual seria a próxima.
Então você tem que associar, por exemplo, ao número de letras das palavras que estão ali. Você pode observar, por exemplo, que letra que se inicia. Você pode observar as formas geométricas, porque às vezes eles colocam, por exemplo, um triângulo, um quadrado, um pentágono, qual seria o próximo? Aí te dá uma opção ali, por exemplo, com um hexágono. Então tem coisas assim que você pode observar que são simples, mas que muita gente acaba deixando passar. Beleza? E além disso, tem games, né, que eles colocam, testes situacionais. Né? Eles te apresentam uma situação e perguntam como você agiria para resolver. Então é muito importante, né, você, mais uma vez, ter em mente os princípios da empresa para você ter um norteador. Não estou falando que aquilo ali é o gabarito, mas você ter um norteador para você expor quais seriam as suas ações frente àquelas situações. Beleza? Faça esse teste com muita atenção, porque esse game, né? Porque essa parte é onde elimina mais candidatos. Então, fica atento. Depois que você passa dos games, você vai fazer o Ambev Me Contrata, né? Que no semestre passado eles pediram um vídeo, né, que você contasse um pouco da sua história e colocasse essa questão do Ambev Me Contrata e também razões para brindar. Então eles sempre utilizam algumas hashtags para você poder nortear, né, o seu discurso de vídeo em cima disso. Então, assim, o vídeo é sempre interessante você fazer num ambiente onde você se sinta confortável, onde você possa mostrar um pouquinho também das suas características, né? Não precisa ser exatamente um vídeo com uma parede branca atrás. Não estou falando que não é para fazer assim, tá? Eu só estou dando algumas dicas. Então, tem pessoas que gostam, por exemplo, eu gosto muito de estar ao ar livre, é um ambiente onde eu me sinto confortável, me sinto bem, gosto de parar para ler ali e tudo mais. Pô, legal, vai lá filmar nesse local onde você se sente bem. Tá? Só estou dando um exemplo aqui, trazendo até algumas situações de alunos meus que fizeram dessa maneira, né, e funcionou muito bem, né, eles foram aprovados. Então, só para dar uma dica em relação a isso, e a gente tem que esperar para ver qual é de fato a pergunta que será feita ali futuramente, para que você possa responder e contar a sua história no vídeo. Depois vem esse desafio tags, né, que é a resolução de uma situação, que pode ser tanto para você criar um produto novo, por exemplo, como eu falei da bebida do futuro, como pode ser também para que você resolva algum caso. Por exemplo, teve uma época que eles pediram para o pessoal de supply indicar um local no país, né? Eles até mostravam um mapa, e aí eles pediam para indicar um lugar no país onde você abriria uma nova cervejaria. E ali dentro tinham perguntas que você precisava responder dentro do projeto, né? O tipo de mão de obra que você utilizaria, os produtos, as justificativas para ser naquele local, entre outras perguntas. Então é importantíssimo você estar sempre lendo novas notícias sobre a Ambev, que você entenda sobre os negócios dela, onde ela está presente, que público ela tenta atingir, beleza? Que isso vai ser muito importante. E dentro disso, no mesmo dia do desafio, assim que acaba essa dinâmica, né, eles separam as pessoas que são aprovadas e vão fazer uma entrevista. E essa entrevista, né, tem sido uma entrevista com mais 2 candidatos. Então são 3 pessoas ali, você e mais 2 candidatos. E aí é muito importante que você preste muita atenção no que as pessoas estão respondendo. Porque por várias vezes os recrutadores, os gestores, né, acabam perguntando para o outro candidato o que ele acha da resposta do primeiro candidato. Eles podem perguntar coisas sobre os negócios da empresa. Coisas, por exemplo, em relação aos concorrentes da Ambev. Você sabe quem são os concorrentes da Ambev? Você sabe quem são os principais concorrentes em relação à cerveja? Em relação ao refrigerante? Em relação aos outros produtos? É importante você saber. Porque eles podem fazer algumas perguntas e tem gente que acaba escolhendo concorrente dizendo que, por exemplo, é produto da Ambev. Então, muita atenção principalmente com a Heineken. É interessante dar uma lida sobre as ações da Heineken, que cervejas fazem parte do grupo Heineken, para você ter ideias ali até para poder responder. Então, muita atenção com a resposta das outras pessoas também. Se você discordar do que uma pessoa está falando, não tem problema, pode discordar, mas sempre justifique a sua resposta.
Beleza? Vamos lá, vamos dar seguimento, tem bastante coisa ainda legal. Isso aqui foi um ponto que eu quis enfatizar aqui, porque é muito importante que você participe disso. Né? Tem as lives, tá? Eles já colocaram aqui o calendário dessas lives, e é importante que você participe, que você veja sobre o que eles estão falando. Principalmente aqui, ó, cultura da empresa, isso é fortíssimo. Né? Eu falei lá no começo, eles vão te avaliar em relação ao alinhamento com a cultura da empresa. Isso é o mais importante para eles. Então você tem que entender o que eles estão esperando de você. Aqui eles vão dizer de maneira ainda mais detalhada. Tá? Então todas estas lives, né? Essa aqui não, porque você vai fazer para estágio, né? Não tem sentido participar para trainee, mas essas outras todas sim. Beleza? Olha aqui que legal, ó, nossas marcas e Zé Delivery. Né? Já teve um ano que caiu sobre Zé Delivery, já teve um ano que caiu sobre o BIS, né? Que é um aplicativo para pequenos consumidores, para pequenos consumidores não, perdão, para pequenos comerciantes, para ter esse contato mais direto com a Ambev. Então é importantíssimo que você assista essas lives, beleza? Vamos lá, o que mais? Isso aqui ainda é da página, né, do site da apresentação do processo seletivo, e eles falam aqui, ó, entre para um time que sonha tão grande como você. E aí eles falam, somos milhares de apaixonados e apaixonadas pelo que fazemos. Ponto. Vamos parar aqui. Primeira coisa. Uma pergunta que pode aparecer na sua entrevista. O que faz os seus olhos brilharem? O que mais te motiva? Você precisa saber. E isso precisa estar alinhado com o que você faz na sua vida profissional. Beleza? É importante que esteja também alinhado a isso. Pode estar alinhado a seu propósito de vida, aos seus objetivos profissionais, mas você já tem que ter em mente uma forma de responder isso. Tá? Outra coisa, que pode até compor essa primeira pergunta aqui. Ó. Temos um orgulho imenso do nosso poder de impacto positivo. Por exemplo, seu propósito profissional pode ser trabalhar com algo que vai impactar a vida das pessoas. Como é que a Ambev impacta a vida das pessoas? Através de experiências, concorda? Quando você compra um produto da Ambev, é muito mais do que comprar uma bebida, muito mais do que comprar uma cerveja. Você está comprando uma experiência diferente. Tanto que eles têm diversas opções, por exemplo, de cervejas. Se eles não pensassem nessa questão da experiência, eles fariam, sei lá, 1, 2, 3 rótulos e acabou. Então pensa o seguinte, quando uma pessoa compra um produto, um determinado produto, é porque ela quer ter uma experiência em um determinado lugar, em um determinado tempo. Tá? Então, por exemplo, você pode dizer que o seu propósito de vida é trabalhar com algo que vai impactar a vida das pessoas através de experiências incríveis. Beleza? Estou trazendo algumas ideias, não estou trazendo gabaritos, pessoal. Tranquilo? Vamos lá, temos orgulho imenso do nosso poder de impacto positivo e reconhecemos que, agindo como donos, e isso aqui é muito importante, cada um de nós desempenha um papel fundamental no sucesso do nosso ecossistema. Agindo como donos e donas, é importante que você pense nessa questão como uma pessoa que resolve problemas, que está à frente, que veste a camisa, que está à frente de grandes projetos, que é uma pessoa que é protagonista da sua vida. Então, quando você for contar as situações, falar sobre os desafios, situações que você passou e que você conseguiu vencer, coisas que você se orgulha, se coloque como protagonista da história. Não estou falando para ignorar pessoas que possam ter te ajudado, mas se coloque como protagonista. Era um objetivo seu, você correu atrás, venceu desafios, porque isso mostra também essa percepção de que você é dono, né? Vamos botar entre aspas, o dono também do seu destino. Então é importante pessoas com comportamentos e características assim. Tá? Beleza, vamos lá, continuando. Somado a isso, todas as nossas grandes conquistas têm o sabor da colaboração. Nosso sucesso é compartilhado. Aquilo que eu falei ali no começo. Né? Essa questão de ter essa percepção do quanto as pessoas te ajudam. Pessoas com pensamento diferente, com experiências diferentes. Então isso é importante para você colocar. Beleza? Vamos lá. O que mais? Nossa cultura é focada em construir um ambiente inclusivo e colaborativo, onde as pessoas possam ser o melhor delas mesmas e nos ajudar a ser a nossa melhor versão. Procuramos gente com paixão, curiosidade e coragem. Vamos lá, eu acabei não colocando aqui, mas vou enfatizar esse ponto agora.
que é importante. Ó, a nossa cultura é focada em construir um ambiente inclusivo e colaborativo. Concorda comigo que se alguém te pergunta por que você quer trabalhar em determinada empresa, trabalhar, por exemplo, na Ambev, você pode dizer que você sempre teve vontade de trabalhar numa empresa que tem valores como esse, que tem uma cultura voltada para um ambiente inclusivo, onde você mesmo possa se sentir confortável, onde você mesmo pode ser o que você quer ser. E você não precisa trabalhar, você não precisa entrar numa modelagem para você poder estar naquele ambiente. Você pode ser você mesmo. Então isso pode ser um atrativo para que você escolha, por exemplo, trabalhar na Ambev. Porque eles estão falando de maneira explícita que esse é o ambiente que você vai encontrar. Então você pode justificar, né, a sua escolha também por isso. Não só por isso. Né? Você pode falar sobre diversas coisas, que ali você pode ser um protagonista, porque ali você vai trabalhar com experiências diretamente na vida das pessoas, e que você também pode trabalhar num ambiente que é inclusivo, que respeita as pessoas pelo que elas são. Beleza? E aí é que eles continuam, né? Acolhemos talentos diversos, porque acreditamos que ideias grandes vêm de pessoas diferentes e tal. Trabalhamos e crescendo juntos pelo nosso propósito, por mais razões para brindar. Beleza? Você pode até usar, né, essa frasezinha aqui, né, ao longo do vídeo, por exemplo. Tá? Vamos lá. O que mais? Programa de estágio. E se a gente te contasse que o programa de estágio da Ambev você pode causar grande impacto, além de desenvolver muito? Mais uma vez, enfatizei aqui, ó, propósito, objetivo profissional, por que você quer a Ambev? Né, poder trabalhar num lugar com projetos que vão ter grande impacto na vida das pessoas. Todo o seu processo de ensino-aprendizagem é pensado para que se torne uma futura liderança. Olha aqui, novamente, o que você quer ser no futuro? Por que você quer entrar nesse programa de estágio da Ambev? Onde você se vê daqui a 5 anos? Eles estão falando que eles querem tornar você uma futura liderança da Ambev. Concorda comigo que isso tem que estar no seu discurso? Que você tem essa ambição, que você tem essa vontade, que isso é algo que te motiva? Então, não deixe de utilizar. Tá? Olha quantas coisas legais eles já vão deixando ali no caminho para você ir pescando. Beleza? E aqui eles voltam, né, a falar mais algumas coisas que eles já falaram antes. Né? O mais importante aqui, você pode ser você mesmo. Temos um espacinho reservado para autenticidade, para que você seja protagonista de todas as jornadas. Beleza? Ótimo. Seguindo. Agora do representa. O que estava no representa? O estágio representa é para você, estudante negro. Nosso objetivo é promover uma experiência com muitas razões para brindar. Né? Só enfatizei essa hashtag, porque você pode utilizar essa frase lá, né, nos seus discursos, no seu vídeo, e gerar oportunidades reais de desenvolvimento para pessoas negras que sonhem grande assim como a gente. Quem estagia conosco possui a missão de desenvolver projetos de melhoria em sua área de atuação, com autonomia para a execução de atividades de rotina, contando com suporte de equipe de gestores. Isso aqui também pode ser uma razão para você ter escolhido a Ambev, né, participar desse programa. Você pode utilizar algumas dessas coisas aqui também como justificativa. Beleza? Aí, novamente, eles falam, né, que você pode ser você mesmo, temos um espacinho reservado igual ao outro. Quais são os diferenciais desse programa? Acreditamos que políticas afirmativas de inserção de pessoas negras em grandes empresas são um pilar importante na promoção da equidade no mercado de trabalho, mas sabemos que somente isso não é suficiente. Beleza, isso também pode ser uma justificativa, né? Você quer trabalhar numa empresa que realmente tenha políticas, né, mas políticas que realmente funcionam ali no dia a dia, referente a essas questões afirmativas. E não somente as pessoas que trabalham, que vão tentar o processo do representa, podem utilizar essa justificativa. Tá bom? Todos podem utilizar, porque pessoas que realmente consideram isso muito importante. Então você tem mais essa opção de incluir isso dentro do seu discurso. Beleza? Seguindo. Isso aqui eu peguei da parte da cultura, né? Somos donos e donas apaixonados. Temos orgulho do nosso impacto positivo. Isso aqui é só para reforçar aquele ponto que eu falei. Criamos o futuro. Entendemos profundamente que os consumidores precisam para encontrarmos novas formas de fortalecer as suas experiências. Isso aqui quer dizer tanto do impacto quanto lembrando a questão da bebida do futuro, que eu tinha
falado anteriormente. Impulsionamos talentos. Procuramos gente com paixão, curiosidade, coragem, resiliência para fazer a diferença. Acolhemos talentos diversos. Então, esse ponto aqui, tá? Procuramos gente com paixão. Voltando a o que faz os seus olhos brilharem? O que te motiva? Curiosidade. Isso pode ser uma característica sua. Se você é uma pessoa curiosa, que gosta de aprender com coisas referentes a outras áreas, com pessoas de áreas diferentes, de experiências diferentes, é importante que você use isso no seu discurso, por exemplo, um discurso de apresentação. Que você use isso no seu vídeo, né? Essa característica. Pode utilizar essa característica da coragem, da resiliência, e você vai ver que tem perguntas relacionadas a isso, né? Por exemplo, conta uma situação que você vivenciou, mas que não deu certo. Você pode falar dessa questão da resiliência, o que você fez depois de não ter acontecido da forma como você queria. Beleza? E aí tem mais um ponto, que é crescemos juntos, somente por meio da colaboração, novamente, podemos encantar nossos clientes com marcas que eles amam hoje. Beleza. Então, esses pontos aqui tem mais coisas para a gente poder utilizar. Tá? Vamos lá. Isso aqui foi retirado do site, tá? A Cultura Ambev está passando por um processo de evolução guiado pela transformação da nossa plataforma de negócios. A história da empresa e o nosso jeito de ser são marcados por sonhos grandes que nos trouxeram até aqui e nos enchem de orgulho. Honramos o nosso passado, mas acreditamos que o momento de evoluir é sempre o agora. Ponto importante aqui, né? Você contar, né? Mais uma vez, trazendo para as perguntas que são voltadas para o futuro, trazendo para perguntas que são voltadas para desafios, né? O que você fez antes e o que você aprendeu para utilizar no futuro. Você pode utilizar essa questão, essa mente, né? Esse tipo de comportamento de sempre querer aprender, querer evoluir, aprender coisas novas. Tá? É importante que isso esteja atrelado ao seu discurso. Vamos lá. Nossa evolução cultural é norteada por 3 princípios. Escuta ativa, que eu tinha falado anteriormente, a gente vai ver isso de forma mais detalhada. Colaboração e visão de longo prazo. Tá? Olha aqui, eles enfatizando isso. Cada uma abarcada por 10 princípios que fazem parte do nosso jeito de ser. Eles nos guiam para sermos uma companhia cada vez mais inclusiva, diversa, colaborativa, tecnológica, conectada ao futuro. Beleza. Então isso aqui... são pontos que você pode utilizar para a justificativa de ter escolhido a Ambev. Vamos lá. Colaboração. Impulsionar a evolução dos nossos parceiros, consumidores e funcionários para crescermos juntos. Essa questão da colaboração, até me lembrei de uma situação aqui. Quando você estiver fazendo, por exemplo, o desafio, né, participando ali do desafio, é importante que você enfatize não somente o que a Ambev vai ganhar, por exemplo, com o projeto que você está desenvolvendo, mas o que as outras pessoas que fazem parte desse processo vão ganhar também. Como eu falei, os funcionários, né, os colaboradores, os fornecedores, as pessoas que são atingidas diretamente, como, por exemplo, restaurantes, bares, academias, para quem a Ambev vende. Então você pode colocar dentro da resolução dos seus desafios toda essa questão. Beleza? De colaboração, qual é o ganha-ganha? Escutativa, ouvir e se conectar com nossos consumidores para impulsionar uma atitude empreendedora. Então estar realmente ligado quais são as demandas do mercado, quais são o que as pessoas têm necessidade, o que ainda não foi apresentado para elas, né, como em forma de produto, que elas realmente têm uma necessidade. Que mercado ainda não está sendo atingido. Esse é o ponto da escutativa em relação aos produtos. Beleza? E também tem essa parte da escutativa em relação às outras pessoas quando você estiver ali trabalhando no desafio. Tá? Visão de longo prazo, que a gente já falou, né? Essa mentalidade de estar sempre crescendo, evoluindo para chegar a cargos de liderança, estar à frente de grandes projetos. E a outra questão de inclusão e diversidade, né? Que são pontos para que você possa utilizar dentro do seu discurso. Tá? Aqui repassando os princípios, né? Os 10 princípios. Sonhamos grande, somos donos e donas que constroem longo prazo, somos impulsionados por pessoas incríveis e construímos times diversos, por meio de inclusão e colaboração, lideramos mudanças e inovamos para os nossos consumidores, crescemos juntos com os nossos clientes, olha aqui o que eu falei, né? De olhar sempre para o outro lado, prosperamos com a nossa comunidade e o ecossistema, né? Qual é o impacto ali onde a Ambev está,
né? Lembra daquela questão que eu falei da construção da cervejaria? Né? Qual é o impacto para aquele lugar que ainda não tem uma cervejaria? Qual seria o impacto de uma cervejaria numa cidade pequena? Né? O que aconteceria? Aumentaria, primeiro, né, a questão da mão de obra, né, porque uma empresa do tamanho da Ambev implantar uma cervejaria teria mão de obra, teria uma necessidade de mão de obra qualificada, então poderiam, por exemplo, novas universidades estenderem campus para lá, né, para construir essa mão de obra, teria um impacto para o comércio local, novas empresas poderiam abrir. Né? Imagina uma cidade pequena, onde a Ambev se instala e vão diversos trabalhadores para lá. Você movimenta uma economia, por exemplo, de restaurantes, supermercados, escolas, né, para os filhos dos trabalhadores, diversas coisas. Influencia muito no ecossistema dos lugares onde a Ambev está presente. Né? Acreditamos na simplicidade e soluções escaláveis, cuidamos dos nossos custos com disciplina e fazemos escolhas para acelerar o crescimento, criamos e compartilhamos valor e nunca pegamos atalhos. Isso é importante, né? E aí, eu quero começar a falar sobre a entrevista agora. Eu trouxe aqui 12 perguntas, né, que sempre aparecem não, que mais apareceram nesses últimos anos. E tem aquela primeira que é clássica, né, de todo o processo seletivo, fale sobre você, onde você vai poder apresentar um pouco das suas características, comportamentos, falar de experiências, de repente, profissionais que você já teve, experiências acadêmicas relevantes para o que a Ambev está procurando. Né? Aqui, quando eu falo relevante, é onde você vai poder relacionar conquistas, você vai poder reforçar comportamentos, visão de liderança, protagonismo, trabalho em conjunto. Então, falar sobre você pode utilizar esse tipo de estrutura, né, para enfatizar esses pontos. E claro, se você quiser finalizar o seu discurso, né, dizendo por que você escolheu a Ambev, também é importante. Vamos lá. Com qual dos nossos valores você mais se identifica? Você vai escolher um daqueles valores, daqueles 10, né? É bom você já ter isso em mente e você ter uma justificativa para aquilo. Por que você se identifica tanto com isso? E aí você pode trazer uma experiência, você pode trazer uma visão de longo prazo, mas traga uma justificativa. Beleza? Isso é importante, isso cai bastante, tá? Outra coisa, qual o seu grande sonho que eu te falei e o que realmente te motiva? Né? Claro que, por exemplo, isso, concorda que isso aqui pode estar muito ligado, né, um ao outro? Né? O seu grande sonho é o que realmente te motiva. Só estou trazendo formas de como isso já apareceu. Não necessariamente essa pergunta aparece na mesma entrevista dessa. Só estou trazendo formas aqui. Então é interessante que você realmente saiba o que te motiva, quais são os teus objetivos pessoais, profissionais e como isso se alinha, né, com a sua entrada na Ambev, com o seu crescimento lá dentro. Outra. Qual o seu maior feito até agora? Ou conte sobre um projeto do qual se orgulha. Mais uma vez, você pode trazer alguma coisa acadêmica, profissional? Pode. Você pode trazer algo pessoal? Pode também, não tem problema. Desde que você consiga relacionar aquelas características comportamentais, características de, por exemplo, autonomia, liderança, protagonismo. É interessante que você consiga fazer isso, beleza? E você pode contar. Tem uma estrutura que eu gosto de usar, né, quando você conta sobre situações, que você passa por 4 partes. Primeiro você contextualiza, né, se você vai falar sobre um feito, sobre um projeto, você tem que falar sobre o objetivo, você pode falar sobre dificuldades. Né? Depois do contexto, você fala as ações que você praticou e depois o resultado daquilo. Qual foi o resultado? Né, você conseguiu chegar ao objetivo? Você ultrapassou o objetivo? Qual foi o impacto que teve aquele objetivo, por exemplo, na vida de outras pessoas? E você finaliza dizendo o que você aprendeu com aquilo, né? Que você pode carregar até hoje. Pode ser uma característica, um novo comportamento, um novo conhecimento até técnico. Então é importante que você utilize, né, uma estrutura como essa até para deixar o seu discurso bem claro para os avaliadores. Mais 3.
Fale sobre uma qualidade e um defeito seu. Já tenha isso em mente. Quando você for citar uma qualidade, obviamente você pode selecionar uma qualidade que os recrutadores querem ver em você, né? E aí você sempre justifica. Você mostra uma situação que você já passou para justificar aquela qualidade. Não pode ser uma coisa solta da sua cabeça, tá? Ah, eu sou uma pessoa muito criativa. Beleza, quem te falou que você é criativo? Me conta uma história. Sabe, eu me considero uma pessoa muito criativa e eu vi que o quanto isso foi importante. Por exemplo, quando eu participei de um projeto assim, 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 eu tomei uma decisão que era completamente diferente do que era feito. E o resultado foi esse. Tá? Fale sobre um defeito. É importante você ter alguns pontos em que você precisa melhorar. Tá? Só que você não pode ter só o problema, o defeito, e não estar fazendo nada para melhorar ele. Não é uma coisa que, eu tenho até pensado em fazer uma coisa. Não. Está pensando em fazer, ainda não vai fazer. Você já identificou esse problema e você já está fazendo algo para melhorar. Não é algo que já acabou. Eu tinha bem um defeito e eu não tenho mais. Então você não tem que responder isso. É uma coisa que você tem, que você sente necessidade de melhorar. E aí o que você já está fazendo para isso? Tá? Isso é muito importante para ter essa visão. Para o recrutador ter essa visão em relação à sua autoavaliação, seu autoconhecimento e a sua proatividade em já fazer alguma coisa. Conte uma situação que não deu certo. Mais uma vez, você vai contar utilizando aquela estrutura e enfatizando muito a questão do seu aprendizado. E se, por exemplo, você passou por uma questão que você identificou um erro seu, não é para você terceirizar a culpa, hein? Pelo amor de Deus. Para você colocar o que você não fez que ocasionou uma falha, ou o que você fez errado que ocasionou essa falha, e o que você aprendeu com aquilo. E você pode até utilizar um exemplo do que você, a partir desse aprendizado, como fez dar certo em outros projetos. Beleza? Outro ponto, como você lida com situações negativas. Está entendendo que é bem perto aqui que você poderia utilizar essa mesma história? Porque situações negativas faz com que você tenha que ter calma, ter um pensamento analítico para você entender, calma, o que está acontecendo? Por que isso está dando errado? Para você poder chegar lá e mudar. Beleza? 10. Como você lida com pressão no ambiente de trabalho? Eu lido muito bem com pressão no ambiente de trabalho. Tranquilo. Pode me cobrar, pode me colocar para trabalhar 200 horas, ou que eu tenho que fazer um projeto que demoraria uma semana em 3 horinhas. Que para mim não tem problema não. Não é assim que se fala isso, né? A questão da pressão no ambiente, você pode justificar comportamentos que você teve, por exemplo, trazendo uma situação que você já passou. De repente, em relação a um estágio que você já fez, de repente em relação a um projeto acadêmico que você participou. Então você justifica a sua resposta trazendo uma situação para a pessoa conseguir visualizar que você realmente tem aquele comportamento. Beleza? 11. Por que devemos te contratar? Aí agora essa é a resposta para você fazer um apanhado dos principais pontos que eles querem avaliar. Primeiro, eu gosto muito de relacionar a essa questão do porquê devemos te contratar, do porquê que eu escolhi a Ambev. Eu já começo respondendo assim. Eu escolhi a Ambev por conta disso, 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 e além desses pontos. E aí você vai começar a relacionar experiências, conhecimentos, comportamentos, para mostrar a eles que você tem o que eles precisam. Tanto a parte de competências, quanto a parte do alinhamento com os valores da empresa. Beleza? E a última pergunta, que isso foi uma pegadinha que derrubou uma galera. Qual foi a última notícia que você leu sobre a Ambev? E onde? Por isso que eu falei, leiam coisas sobre a Ambev. Leia coisas sobre a Ambev. Não deixe de ler. Tá? Isso foi uma pergunta que derrubou uma galera. E outra pergunta que derrubou, que eu acabei não botando aqui, que algumas pessoas estavam com um discurso que gostavam muito dos produtos da Ambev e tudo mais, e aí o gestor perguntava, sério, que legal e tal, e qual é a cerveja da gente que você mais gosta? E aí as pessoas respondiam, por exemplo, Heineken. Isso não é piada, é real, porque as pessoas não sabiam quais eram as principais cervejas dali. Eles queriam montar um discurso fantasioso, só para dizer que tinha um alinhamento com a empresa. Então, pense a respeito desses pontos todos que eu trouxe para vocês. Isso é um material absurdamente rico.
Beleza? E agora, 2 pontinhos que eu quero falar muito rápido para você, tá? Primeiro, eu estou abrindo uma nova turma de mentoria individual para quem vai fazer o processo seletivo de estágio e do Representa. Tá? Então, se você tem vontade de aprender a se preparar cada vez mais detalhadamente em relação a esse processo, saber sobre as estratégias que eu já utilizei para vários e vários alunos meus que foram aprovados, você procura a gente no Instagram, @segredosdoRH, né, com esses underlines, né, segredos underline do underline RH. Fala comigo, fala que você assistiu esse vídeo para a gente trazer um valor especial, beleza? Isso é muito importante, somente para aquelas pessoas que realmente estão se dedicando a passar nesse processo seletivo. Né? A mentoria, para você entender, é uma aula de 2 horas, onde a gente vai debater sobre todas as etapas, né? A etapa que você estiver. Eu vou te ajudar a montar o seu discurso, montar o discurso de apresentação, te ajudar a montar o discurso de vídeo, te ensinar a responder através das suas histórias, das suas experiências, essas questões de entrevistas, tá? E mesmo após a aula, eu vou tirar dúvidas sempre, né? Eu vou te acompanhar até o final do processo, tirando todas as suas dúvidas via WhatsApp. Então é muito importante para quem quer realmente passar nesse processo da Ambev. Então vai lá no Instagram, fala que você viu o vídeo, que a gente tem um valor especial. E agora eu quero mostrar para vocês o depoimento das pessoas que foram aprovadas nesses processos seletivos da Ambev. Beleza? Assiste aí, não deixa de curtir e de se inscrever no canal. Valeu, obrigado, um grande abraço e até a próxima! E aí, tudo bem? Eu sou Ana Gori, a nova estagiária da Ambev, e tô aqui para falar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência com a mentoria do Márcio. Bom, se você ainda tem dúvidas se é para você, fica aí que eu vou te contar como foi para mim. Eu passei para a etapa do Day Challenge e estava completamente perdida. Eu já tinha devorado todos os conteúdos que tinham no YouTube, então eu já admirava o trabalho do Márcio desde lá, já acompanhava ele aqui no Instagram, só estava esperando uma oportunidade e enfim ela chegou. Eu tava bem perdida, porque eu já tinha lido, ouvido e comido tudo que tinha no YouTube de informação e não tinha mais o que fazer com ela. Eu já sabia que eu precisava saber os valores, pesquisar sobre a empresa, produto, concorrente, essas coisas todas, mas eu não sabia muito bem como fazer isso na prática ou como aplicar tudo que eu tinha estudado sobre a empresa. Então a mentoria com o Márcio, para mim, na verdade, foi como se eu estivesse conversando com um amigo, assim, foi super tranquilo. A gente conseguiu se comunicar muito bem, ele me ajudou a explorar a minha história, o que para mim era um verdadeiro desafio. Então, na nossa conversa, a gente foi alinhando os pontos que eu poderia explorar mais, os pontos que eu poderia vender de uma outra forma. Eu realmente tinha dificuldade em passar para os gestores vender a minha história, né? E o Márcio me ajudou muito nisso. E o mais importante foi que ele respeitou muito a minha história. Então, desde o primeiro momento, ele construiu corrente, essas coisas todas, mas eu não sabia muito bem como fazer isso na prática, ou como aplicar tudo que eu tinha estudado sobre a empresa. Então, a mentoria com o Márcio, para mim, na verdade, foi como se eu estivesse conversando com um amigo, assim, foi super tranquilo. A gente conseguiu se comunicar muito bem, ele me ajudou a explorar a minha história, o que para mim era um verdadeiro desafio. Então, na nossa conversa, a gente foi alinhando os pontos que eu poderia explorar mais, os pontos que eu poderia vender de uma outra forma. Eu realmente tinha dificuldade em passar para os gestores vender a minha história, né? E o Márcio me ajudou muito nisso. E o mais importante foi que ele respeitou muito a minha história. Então, desde o primeiro momento, ele construiu toda a narrativa em cima de mim. Então, foi realmente uma coisa bem personalizada, bem especial. Me ajudou muito a fazer o meu pitch, que foi extremamente importante no dia do meu Day Challenge, porque a minha dinâmica foi um caos. A resolução do meu case foi um dos piores, então eu tenho certeza que o pitch bem ensaiado, bem feito, fez toda a diferença. Também tenho certeza que todo esse alinhamento que a gente fez da minha história com os valores da Ambev foi um diferencial forte aí na segunda etapa com entrevistas com os gestores. Então, é isso, eu tenho certeza que foi a melhor decisão. Sem isso, provavelmente eu não teria tido tanto sucesso no meu Day Challenge. E, bom, é isso, obrigada, até mais.
Oi pessoal, aqui é a Thaísa e hoje eu vim falar um pouco de como foi minha experiência com a mentoria. Bom, já fazia algum tempo que eu tinha um sonho muito grande de estagiar na Ambev, mas eu sempre tinha muita dificuldade, participava dos processos seletivos, mas não avançava muito nas etapas, porque eu percebi com o tempo que eu tinha uma dificuldade muito grande, que era relacionada ao autoconhecimento. Eu não conseguia ali descrever. Foi aí que eu comecei a entender um pouco mais sobre as minhas habilidades, tanto técnicas quanto interpessoais. E isso foi muito positivo para eu conseguir ir lá no processo seletivo, sentir segurança, falar sobre mim, conseguir a minha história, a minha trajetória, de forma que fosse atrativa, de forma que as pessoas realmente conhecessem a mim, né? Além do meu currículo até. Então, quando eu percebi isso, eu procurei a mentoria. E ela foi uma virada de chave para mim e mostrar de fato as minhas habilidades, o que eu poderia somar. E além disso, recebi excelentes instruções sobre como estudar sobre a empresa, se preparar para conhecer um pouco mais sobre o negócio e também conseguir mostrar isso dos estagiários bem-sucedidos. Tchau, pessoal! O processo seletivo, né? Mostrar que eu realmente conheço a empresa, conheço do negócio e tenho muito a somar. Então, foi muito positivo, eu estou muito feliz e eu espero que vocês também, se passam por isso, procurem a mentoria e sejam os próximos. Oi, gente, acabei de receber a notícia de que eu fui aprovada no processo seletivo de estágio da Ambev. Eu tô muito feliz, muito grata ao Márcio. Ele foi essencial no meu processo. Eu cheguei pra mentoria muito crua, muito insegura, sem saber como falar das minhas experiências. E ele foi legal, eu saí com a cabeça pipocando de ideias da mentoria, coisas que ele me passou pra pesquisar, pra chegar 100% preparada no dia do Day Challenge. E isso foi essencial pra minha aprovação. Eu tô muito feliz e super recomendo a mentoria com o Márcio. Me ajudando a organizar as ideias e a entender muito bem a estrutura das respostas para a entrevista. E assim, você vê que ele entende das coisas, que ele entende como é que funciona o processo seletivo e ele te dá o direcionamento para todas as etapas. Então, foi muito